Olá pessoal, bem-vindos à Comunidade do Investidor. Estamos hoje na lição 19 da nossa Universidade do Sucesso e o tema de hoje é como tornar-se e permanecer entusiasmado. Não importa o cuidado com que planeja suas metas, não passarão de castelos no ar a menos que as persiga com entusiasmo. Provavelmente, se você fosse solicitado a definir desistente, diria que ele ou ela é uma pessoa que cede com muita facilidade. Será que alguma vez imaginou por que certos indivíduos persistem em todas as probabilidades, até transformarem determinadas derrotas em vitórias, enquanto outros abandonam a corrida, às vezes perto da linha de chegada? A bravura, a coragem de perseverar, de erguer-se da lona para não abandonar algo até que esteja terminado, é um traço hereditário? Não. Então, qual a grande diferença entre a pessoa que persevera e a pessoa que desiste? Entusiasmo. Se pensar em sua vida passada, concordará que ao perder o entusiasmo por determinada atividade, também perdeu o desejo de continuar trabalhando nessa atividade. E quando isso aconteceu, ela acabou sendo posta de lado. Você não chama isso de desistir, mas foi o que aconteceu. Em muitas questões insignificantes, sua desistência não importou de fato tanto assim, mas nas principais funções da vida, como casamento ou carreira, os resultados são muitas vezes desastrosos. Será que há o perigo de você até perder o entusiasmo para trabalhar o mais arduamente possível para mudar a sua vida para melhor? Sim. Você pode perder o entusiasmo por qualquer coisa, a menos que saiba como manter as chamas da ambição que ardem constantemente em seu íntimo. Começando como pequeno jornaleiro nas calçadas de Chicago, W. Clement Stone, que é o nosso professor de hoje, pessoal, formou a maior companhia de seguro no gênero do mundo, logo que aprendeu e aplicou o segredo de gerar entusiasmo interior e de manter esse entusiasmo até que realizassem meta após meta. Das páginas de sua revista Sucesso Ilimitado, ele mostra como aconteceu, contanto que você seja perceptivo o suficiente para localizar esse segredo. Vamos lá conhecer? Como hóspede convidado em várias ocasiões, o padre John O'Brien, professor de pesquisa teológica da Universidade Notre Dame, e eu passamos muitas horas deliciosas trocando ideias. Lembro-me de uma discussão sobre entusiasmo, na qual declarei: entusiasmo é um dos fatores mais importantes e necessários para o sucesso em vendas. É mesmo, ele concordou. O entusiasmo é o principal ingrediente que acredito ser absolutamente necessário para um vendedor de sucesso, eficiente e competente, ou para qualquer outro indivíduo. Qual o significado que dá para o entusiasmo? Indaguei. Ele respondeu: acho que você estaria interessado em saber qual é realmente a etimologia, a derivação dessa palavra tão amplamente usada. Vem de duas palavras gregas que possibilitam um exame da raiz dessa palavra em seu significado básico, fundamental e original. A primeira é theos, que significa Deus. As outras duas são entai. Portanto, no uso primitivo desse termo entre os antigos gregos, significava literalmente Deus dentro de você. O ser divino, autor e fonte de toda bondade, beleza, honestidade e amor. Deus está no coração do indivíduo possuído por uma visão, inflamado por um sentimento caloroso, que está determinado a fazer o sonho tornar-se realidade. Deus está aí. Deus está acendendo fogo, que está sendo aceso pelo próprio Deus. Hesitou com uma expressão de profunda reflexão e continuou. Certa ocasião, Knut Raune visitava no hospital um dos mais dotados e brilhantes jogadores que já pisou o campo demarcado do estádio da Notre Dame. Evidenciava-se no jogador uma doença fatal. Ele se chamava George Gibb. Seu apelido era Trambiqueiro. Tornou-se uma lenda para nós. Trambiqueiro traz inspiração e alegria, esperança, coragem para todo jogador que usa a camisa da Notre Dame. George Gibb é o único homem de quem se diz que jamais permitiu que um passe fosse completado por um adversário em sua área. Após uma breve conversa, durante a qual Hockney ajoelhou-se ao lado da cama e orou a Deus Todo-Poderoso para dar a George a coragem e força para enfrentar o maior acontecimento de sua vida, a sua partida, George Gibb olhou e disse: Rock, é duro ir agora. A temporada de futebol estava em sua última fase.
É duro ir agora, mas algum dia, continuou, quando a partida for dura e as falhas estiverem aturdindo nossos jogadores, diga-lhes para entrarem em campo e ganharem mais uma para o trambiqueiro. Não sei onde estarei, mas tenho certeza de uma coisa. Vou saber quando isto acontecer. Cerca de 5 anos depois, quando a Notre Dame jogava com seu adversário favorito naquela época, o Exército, Knute Rockne tinha um dos times mais fracos que já treinara na universidade. No final da primeira etapa, o score era 21-7 a favor do Exército. Quando os jogadores saíram em bando do campo para o vestiário num intervalo, Rockne contou-lhes a história do trambiqueiro com toda a sinceridade e emoção que sabia expressar tão bem. E ele disse: Rapazes, sei que a situação está definida, o que justifica contar a vocês a história do trambiqueiro. Jamais a contei para vocês, mas chegou a hora. Sei que a partida está sendo dura hoje. As falhas infelizes deixaram vocês abatidos. Vocês se sentem derrotados, mas agora devem readquirir o orgulho que sempre dignificou o jogador que vestiu as cores gloriosas da Notre Dame. Trambiqueiro. Contou a história das últimas palavras de George Gibb para eles e depois, em voz de comando, disse: Vamos entrar naquele campo com entusiasmo e ganhar mais uma para o trambiqueiro. Os jogadores ficaram emocionados. Saíram precipitados do vestiário. Foram homens diferentes que jogaram. Batiam, corriam, faziam o passe, bloqueavam. Transcenderam suas próprias habilidades. Mais tarde, Rockne disse: Nunca tinha visto um time com um talento tão medíocre jogar com tanta coragem, vigor, zelo e entusiasmo. E quando as sombras caíram sobre o campo naquele dia nublado de novembro, o score foi Exército West Point 21, Notre Dame 28. Se você percorrer os vestiários, encontrará uma placa de bronze onde se lê: Quando as partidas ficam difíceis e as falhas deixarem nossos rapazes abatidos, entrem em campo e ganhem mais uma para o trambiqueiro. Acho que é esse o espírito que ano após ano tem levado jogadores de habilidade medíocre a se transformarem, dando-lhes coragem e entusiasmo sem os quais nenhuma batalha poderia ser ganha, qualquer que fosse a sua importância. Desenvolver entusiasmo à vontade. Seja você o que for, executivo, advogado, médico, professor, gerente de vendas, superintendente, chefe de seção, preparador físico, padre ou rabino, terá muitas lutas e batalhas importantes no sentido de influenciar outras pessoas, alcançando as metas desejáveis e eliminando os hábitos indesejáveis. Ganhará ou perderá, dependendo da sua disposição para pagar o preço de um envolvimento regular com horas de reflexão e planejamento, e usar a sua força mental para desenvolver uma atitude mental verdadeiramente positiva e eliminar a negativa. Nenhuma batalha, seja qual for sua importância, poderá ser ganha sem o entusiasmo, disse Padre O'Brien. Mas como é possível desenvolver o entusiasmo? Talvez você esteja se perguntando e queira saber. Eis minha resposta. Para tornar-se entusiasmado no sentido de alcançar certa meta desejada, mantenha a mente nessa meta dia após dia. Quanto mais valioso e desejável o seu objetivo, mais dedicado e entusiasmado você se tornará. Procure entender e agir segundo a declaração do professor William James. As emoções nem sempre estão sujeitas de imediato à razão, mas estão sempre sujeitas de imediato à ação. Exemplo. Digamos que você é solicitado a fazer um discurso diante de algumas centenas de pessoas e que não tem nenhuma experiência em falar em público. Ficará intimidado e temeroso. Para subir numa plataforma e falar, poderá usar os automotivadores que possam atrair a razão, tais como: o sucesso é alcançado pelos que tentam, e onde não há nada a perder tentando e muito para ganhar, se obtido o sucesso, tente sem dúvida. Depois, use o arranque automático, faça agora e entre em ação imediatamente. Suba ao pódio. Ali chegando, poderá ficar dominado pela emoção do medo. Para neutralizar esse medo, fale em voz alta, rápido, enfatize palavras importantes. Hesite onde há um ponto, vírgula ou outra pontuação no texto. Conserve um sorriso na voz. E depois use modulação.
Quando as borboletas deixarem de voar em seu estômago, pode falar entusiasticamente em tom de conversa. Funciona 100%. O professor James chama a atenção para uma verdade universal, que os sentimentos, disposições e emoções seguirão a ação. Se quer ser entusiasmado, haja entusiasticamente.